O meu nome é Amanda dos Santos, eu sou discente do curso de Bacharelado em Ciências Biológicas e o plano de trabalho que eu vou apresentar agora é intitulado Divulgação Científica Inclusiva, uma parceria entre o Museu de Zoologia da UFES e a PAI de Feira de Santana, nas visitas mediadas ao Museu de Zoologia da UFES para o público com transtorno do espectro autista. Esse plano ele teve a orientação do professor Theo Veiga e está vinculado ao Programa de Educação Não Formal no Museu de Zoologia da Universidade Estadual de Feira de Santana, Divulgação e Popularização do Conhecimento Científico Zoológico, que tem a coordenação da museóloga Osana de Barros. Bem, esse plano de trabalho ele surgiu a partir da observação de que a maior parte do público que visita o Museu de Zoologia ele faz parte das escolas tradicionais. Porém, sabemos que existe um público que merece distinta atenção ao trabalho que por hora é desenvolvido pela Divisão de Educação, Acervo Didático e Divulgação do Museu de Zoologia, a DEAD. Compreendendo o museu como espaço de inclusão social, percebeu-se a necessidade de se estender essas visitas a um público especializado, nesse caso, atividades voltadas para o público com transtorno do espectro autista. Para a realização das atividades previstas nesse plano, foi necessário estabelecer uma parceria com a PAI de Feira de Santana. A partir daí foram realizadas visitas técnicas à sede da PAI, onde, entre outros aspectos, foi possível conhecer melhor o público atendido por eles. Além disso, foram realizadas reuniões entre a equipe da DEAD e os profissionais que atendem na PAI, entre eles pedagogos e assistentes sociais, tudo isso para traçar as diretrizes de trabalho junto a essa organização. As visitas ao Museu de Zoologia, elas ocorreram entre agosto de 2019 e março de 2020. Nesse período foi possível recepcionar 80 alunos da PAI. Embora inicialmente só fosse previsto atender a PAI de Feira de Santana, também foi realizada uma visita mediada à PAI do município de Amélia Rodrigues. Nessa ocasião, foi possível vivenciar na prática as especificidades ligadas à recepção desse público quando comparado a um público generalizado. Foi possível perceber o quanto os visitantes se sensibilizaram com os animais do acervo, o que é essencial para que esse público ele se situe como parte da natureza. A visita que ocorreu com a PAI de Feira de Santana, ela ocorreu concomitantemente com um projeto pedagógico da instituição intitulado Essencial, que tinha, entre outros objetivos, estimular os sentidos humanos. E foi nesse contexto que a visita ao Museu de Zoologia ela foi inserida. Nessa ocasião, foi possível utilizar o acervo didático do museu, não somente para estimular o interesse pela zoologia, mas também para estimular os sentidos humanos, entre eles a audição, a visão e o tato. E nessa perspectiva se destacam os espaços do museu com peças destinadas ao manuseio do visitante. Bem, todos os visitantes, dentro de suas singularidades, com a ajuda da equipe da DEAD, em sintonia com os profissionais da PAI, encontraram formas de interagir com o acervo do museu. Durante o desenvolvimento desse plano, surgiram algumas dificuldades, como, por exemplo, o deslocamento, tanto para ir até a sede da PAI, quanto para trazer esse visitante até o museu. Isso exigiu ajustes de ambas as partes, mas que, no fim, permitiu a realização de todas as atividades previstas. As atividades desenvolvidas por esse plano serviram como experiência piloto para as demais ações de inclusão social desenvolvidas pelo museu. A partir das visitas mediadas ao Museu de Zoologia, foi possível contribuir para a inclusão desse visitante em um espaço de propagação do conhecimento científico e também de promoção do lazer. Olá, eu me chamo Bruna Maria e nesse vídeo eu irei apresentar um pouco desse 1 ano de Bolsa ProEx em relação ao meu plano de trabalho. O meu plano de trabalho se chama Ensino-Aprendizagem de Língua Espanhola para a Terceira Idade. Faz parte do programa Portal, que tem como coordenadora a professora Iranildes Almeida de Oliveira. Bom, por que eu escolhi trabalhar com ensino-aprendizagem de língua espanhola para a terceira idade? Porque muitos estudiosos afirmam que o melhor período para se aprender uma língua estrangeira é na infância. Isso acaba gerando um mito na cabeça de muitas pessoas que passam a acreditar que só na infância que vão conseguir aprender uma língua estrangeira, o que é apenas um mito, pois conseguimos sim aprender tanto na fase adulta quanto também na velhice. Bom, quando estamos trabalhando de ensino-aprendizagem de línguas, alguns conceitos são importantes, como o conceito de língua, que nós do portal acreditamos que, concordando com Marconi e Meinhof, 2006, a língua é uma construção social. É também uma realidade física, histórica, política e cultural. E conforme Benveniste, 1995, e Bakhtin,
1997 está diretamente associada ao sujeito que a usa. Oliveira Lima Reis, 2018, página 4. Outro conceito também importante que utilizamos no programa Portal é o de competência comunicativa, que é a capacidade que o indivíduo tem de mobilizar todos os recursos, os conhecimentos, os saberes, as vivências, as crenças e as atitudes para atingir e interagir de forma comunicativa e adequada numa determinada situação de comunicação. Bom, agora vamos um pouco para os referenciais teóricos do meu trabalho. Que a plasticidade cerebral é a capacidade que o cérebro tem de se modificar ao longo da vida, e não só em uma única fase, e que através das experiências vividas no sistema nervoso central irá modificar a sua organização funcional e estrutural. Helvas, 2005, Gonçalves, 2010. Bom, então a gente consegue perceber que o nosso cérebro ele está em constante transformação. Então, a partir das experiências vividas, ele se modifica, e não só em apenas um período da nossa vida, mas durante a nossa vida inteira. E a memória, quando estamos falando de ensino-aprendizagem de língua estrangeira, ela é fortemente estimulada pelo uso e no processo de aquisição de uma língua estrangeira. A atividade que mais estimula a memória é a leitura. Ela requer um emprego simultâneo em rápida sequência de memórias visuais e de linguagens. Estimula às vezes os sentimentos e emoções. E quando estamos trabalhando com a terceira idade, é importante estimular a memória, pois assim acabamos prevenindo algumas doenças, como o Alzheimer. Bom, outro conceito importante que trabalhamos no programa Portal é o trabalho cooperativo e colaborativo, que segundo Johnson e Smith, eles afirmam que o aprendizado cooperativo consiste no uso educativo de pequenos grupos de forma a provocar que os estudantes trabalhem juntos para maximizar seu próprio aprendizado e de cada um dos membros do grupo. Bom, esse ano nos pegou de surpresa com a pandemia, então tivemos que arrumar soluções de continuar as nossas aulas e optamos pelas aulas online. E depois de muitos estudos, elegimos as plataformas Facebook e Zoom. Bom, o Facebook ele funciona como um local onde nós colocamos material didático e os alunos respondem, seja de forma escrita ou gravação de vídeo, entre outros. E também utilizamos o Zoom, que é o espaço onde ocorrem as interações, onde a gente também consegue fazer os pequenos grupos. Então é isso, muito obrigada. Olá, meu nome é Lucas, sou acadêmico de medicina do 4º ano da UFES, faço parte também do projeto de extensão Primeiros Socorros nas instituições de educação básica na cidade de Feira de Santana, Bahia, atuando como monitor. Hoje irei abordar sobre a higienização e reutilização da máscara de tecido, mitos e verdades. O nosso projeto de extensão tem como orientadoras a professora Soraya Mota e a professora Juliana Laranjeira. Bom, inicialmente eu irei falar como deve ser feita a limpeza correta da máscara. Bom, ao contrário das máscaras descartáveis, como a máscara de TNT, as máscaras de tecido elas podem ser lavadas e reutilizadas regularmente. De acordo com a Anvisa, nós não devemos lavar mais que 30 vezes. Por quê? Acredita-se que passando desse limite, passando de 30 lavagens, a máscara acaba perdendo a sua eficácia, como barreira. Aqui tem algumas recomendações da Anvisa. A primeira é que a máscara deve ser lavada separadamente de outras roupas. Lavar previamente com água corrente e sabão neutro antes do primeiro uso. Bom, e deixar de molho em uma solução de água com água sanitária a 2,5% ou outro desinfetante equivalente por um período de aproximadamente 20 a 30 minutos. E como nós iremos obter essa solução de 2,5%? Bom, para isso precisaremos de uma garrafa de água de 1 litro e 2 colheres, que iremos misturar água sanitária, 2 colheres de água sanitária a essa garrafa de 1 litro e misturarmos. Feito isso, nós obteremos uma solução de água sanitária a 2,5%, ideal para a lavagem das máscaras de tecido. O próximo passo, devemos enxaguar bem a água corrente para remover qualquer resíduo de desinfetante e evitar torcer a máscara com força, pois esse procedimento acaba danificando. E, posteriormente, deixando-a secar. Aqui é importante essa recomendação, que na hora de estender a máscara, devemos evitar ao máximo o contato do pregador com a máscara em si, com o tecido propriamente dito. Na hora de estender a máscara, devemos prender o pregador com as hastes
laterais da máscara de tecido. Bom, feito esse procedimento, nós deixamos secar de forma natural, reforçamos esse procedimento passando ferro quente, né, após secar. Outra recomendação é garantir que a máscara não apresente nenhum danos, né, nenhum tipo de deformação ou desgaste. Se você observar qualquer tipo de danificação, você precisará substituí-la. Devemos guardá-la em um recipiente fechado, né, sacos, sacolas, tem até cases, mas lembrando que na utilização de case também devemos fazer a higienização da mesma. Sobre descarte da máscara de tecido, ela deve ser descartada, né, ao observar perdas, por exemplo, perda de elasticidade das hastes de fixação, deformidade no tecido, que possam causar prejuízo à barreira, né? Reforçando novamente que a máscara de TNT ela não pode ser lavada, né, devendo ser descartáveis após o seu uso. Bom, para remover a máscara do rosto, nós devemos seguir algumas etapas. Né, devemos manusear sempre a máscara pelas hastes laterais, jogar fora imediatamente em um saco ou papel plástico fechado, né, e uma lixeira com tampa. Aqui nessa imagem nós observamos, né, o passo a passo. Tirando a máscara, né, pelas hastes laterais, colocando em um saco plástico, vedando e colocando uma máscara e colocando o saco em uma lixeira com tampa. Bom, devemos evitar tocar a superfície do saco de papel ou plástico, né, após o descarte da máscara, e não tocar no rosto ou em superfície. Devemos, após fazer o descarte, lavar imediatamente as mãos, né, com água, sabão ou solução alcoólica. Agradece, fica aqui o nosso contato, né, Gmail e o nosso Instagram para qualquer dúvida. Olá! Me chamo Carlos Daniel Rosa, sou estudante do curso de música da UFES, trombonista da Orquestra Sinfônica da UFES e sou bolsista da extensão. Iniciei os estudos musicais na igreja, passei por filarmônicas e orquestra. Além do trombone, tenho conhecimentos em outros instrumentos de sopro, e isso me permite ensinar e educar pessoas através dessa experiência. Atualmente faço parte do programa de ensino coletivo de instrumentos musicais, coordenado pela professora Thais Danta da Silva, e que tem o objetivo de promover a iniciação e a prática musical por meio do ensino coletivo de instrumentos musicais e formar grupos instrumentais, tais como Orquestra Sinfônica da UFES e Grupo de Cordas e Sopro, além de divulgar o trabalho do curso de música à comunidade interna e externa à UFES. Minha atuação no programa, além da participação como trombonista da Orquestra da UFES, é no subprojeto Ensino Coletivo de Instrumentos Musicais de Sopro, no qual foi desenvolvido o plano de trabalho com o objetivo de promover o ensino coletivo de trombone, trompa, trompete, entre outros instrumentos de sopro. Enquanto as atividades presenciais, até o mês de março deste ano, as aulas estavam tendo um ótimo aproveitamento, sendo frequentada por alunos com faixa etária que variava entre 24 e 55 anos, residentes da cidade de Feira de Santana e adjacência. Com a chegada da pandemia e a necessidade do isolamento social, tivemos que modificar a modalidade de ensino presencial para o ensino remoto. O grande desafio foi fazer com que os alunos com poucos recursos e habilidades tecnológicas participassem das aulas virtuais, e essa dificuldade inviabilizou o ensino remoto. Para solucionar essa dificuldade, foi planejado com o orientador Vinícius Amaro videoaulas que eram disponibilizadas no canal do YouTube Música UFES, que em seguida era compartilhada por WhatsApp com integrantes da turma. Essa nova proposta permitiu que os alunos acessassem as videoaulas com apenas um clique e assistissem no momento oportuno, fazendo com que todos tivessem acesso aos conhecimentos musicais. A partir dessa ferramenta, foi possível também fazer com que essas videoaulas alcançassem outras pessoas, chegando até mesmo em outras cidades. Até então, foram realizadas 2 videoaulas. A primeira, no início do isolamento, por meio de uma entrevista com o saxofonista Rafael Souza, que é da comunidade externa à UFES. A segunda, através de uma entrevista virtual com a clarinetista Gilead de Oliveira, que faz parte da comunidade interna da UFES, realizada em meados ao isolamento social. Posso relatar
que o momento da pandemia permitiu a busca e o desenvolvimento de novas formas de ministrar e mediar conhecimentos, mesmo sendo à distância, favorecendo o meu desenvolvimento pedagógico através de ferramentas tecnológicas de forma virtual, adaptando-me ao contexto atual. Concluo dizendo que todas essas ações supracitadas me proporcionaram um amadurecimento acadêmico, didático e social. Ainda continuo expondo a importância do programa de extensão em levar conhecimentos musicais e motivação para os extensionistas, promovendo música para a comunidade interna e externa à UFES, através da orquestra e das ferramentas tecnológicas, contribuindo com o isolamento social diante da pandemia. Agradeço à PROEX, ao curso de música da UFES, aos professores Vinícius Amados e Thaís Dantas por me proporcionar este momento de aprendizagem. Agradeço a todos pela atenção. Muito obrigado. Olá, meu nome é Dalila de Matos Carneiro. Fui bolsista extensão no período de agosto de 2019 até setembro de 2020 no programa Ensinar e Aprender Brincando, proposta alternativa para a formação docente. Meu plano de trabalho possui como título a importância das brincadeiras no desenvolvimento cognitivo e motor infantil. Esse plano possui como objetivo geral a organização e a prática de atividades que auxiliem no desenvolvimento cognitivo e motor de crianças de diferentes faixas etárias e advindas de diferentes contextos sociais que frequentam a brinquedoteca da UFES. Os objetivos específicos são de desempenhar brincadeiras infantis com crianças integrantes da brinquedoteca, visando o desenvolvimento cognitivo e motor delas, dar continuidade ao processo de desenvolvimento das crianças por meio das brincadeiras e demais atividades planejadas, já que foi o meu segundo ano de bolsa extensão na brinquedoteca da UFES. Além disso, um outro objetivo é o de realizar observações sobre a relação das brincadeiras com o desenvolvimento cognitivo e motor. A prática das atividades consistia em explicar as regras da brincadeira para as crianças, realizar uma breve demonstração e, em seguida, a própria prática da atividade. Sempre que necessário, eram realizadas intervenções visando auxiliar na resolução de conflitos existentes entre as próprias crianças e obter conhecimento junto com elas. No final do turno, eram realizadas anotações em um diário de campo que foi utilizado como base para a construção dos relatórios exigidos pela PROEX. Em virtude da pandemia de Covid-19, foi necessária a adaptação das atividades para o modelo virtual, de modo que as crianças conseguissem realizá-las em casa. Essas atividades foram postadas nas redes sociais da brinquedoteca, Facebook e Instagram. E, além disso, foi produzido um formulário enviado para os familiares das crianças com o objetivo de obter dados a respeito do brincar durante a pandemia. Esses dados foram utilizados como base para a construção de ações virtuais voltadas para as crianças. Em relação aos resultados, meu plano de trabalho auxiliou no desenvolvimento cognitivo e motor das crianças que frequentam a brinquedoteca, através de atividades que exigiam movimentos físicos e o uso de processos cognitivos como a atenção e o raciocínio. Meu plano de trabalho beneficiou crianças de diferentes classes sociais e advindas de diferentes contextos, e isso caracteriza o seu aspecto extensionista e também a importância da brinquedoteca enquanto um espaço promovedor de um brincar saudável. Algumas considerações precisam ser feitas a respeito do meu plano. A primeira delas é que as atividades não seguiram a mesma ordem prevista no plano, já que é preciso analisar a faixa etária e a quantidade de crianças presentes no dia da aplicação. E o segundo ponto é que não foi possível aplicar todas as atividades planejadas em virtude do Covid-19, mas conseguimos nos adaptar muito bem ao modelo virtual, realizando encontros online e a postagem de atividades.